Então, por exemplo, eu fiz lá uma campanha moda feminina. Quantos tipos de produtos de moda feminina a gente tem? Então vão corresponder esses grupos de anúncio. Entendeu? Para a gente conseguir tematizar o máximo para ser assertivo em relação ao público. Beleza? Tá gravando? Fazer várias... Acho que ele parou, mas agora voltou. Tá. Por exemplo, no meu caso, eu faço uma campanha com colar, eu faço uma campanha com brinco e aí fica disparando para as pessoas. Quando eu anunciar. Exatamente. Tá? Aí você tem que entender, beleza. Quantos tipos de colar, por exemplo, você tem... eu não sei se existe, né? Tá? Porque eu não conheço muito sobre o segmento feminino a fundo, mas vamos lá. Eu não sei se tem igual sapato, porque eu tenho vários tipos de sapatos colares. Ah, eu tenho um colar muito grande, tem um colar muito pequeno, tem não sei o quê. Mas isso as pessoas pesquisam, tipo assim, a pessoa vai pesquisar, a mulher, colar grande, colar pequeno, ou ela vai pesquisar só colar. Ou ela vai, por exemplo, o que acontece muito, eu atendi um segmento já de joias e semi-joias. O que tem muito é a pessoa pesquisar, por exemplo, colar de ouro, colar de prata e colar bijuteria. Aí são tipos de colar. Aí nesse caso eu teria uma campanha colar e esses subtipos de colares são os grupos de anúncios dessa campanha. Entendeu? Show! E aí a gente tem então de 3 a 4 anúncios por cada grupo. Por quê? Porque cada anúncio eu vou fazer uma copy diferente, um texto diferente. Para que daí eu vou entender qual tipo de anúncio as pessoas estão mais clicando, qual chamada está realmente atraindo mais cliques. Aí eu vou conseguir entender com o passar do tempo informações sobre aquela minha campanha. Pode fazer uma pergunta. Eu vejo alguns corretores que eu acompanho que ele faz esse trabalho de copyright no Facebook ou posta algumas coisas assim no Instagram. Esse texto também também é visto no Google? Não. Não, né? Facebook e Instagram não tem nada a ver com o Google. Tá? Show. Vai lá. Então, pelo que você está falando, o Google é a ferramenta principal e a rede social é o complemento. Depende. Depende do seu público, depende do seu segmento, depende do seu objetivo. Aqui você falou que quando a pessoa pesquisar, pesquisa primeiro no Google. Depende do segmento. Entendi. Tem segmentos que sim, tem segmentos que não. Tá. Se eu estou falando de entretenimento, quero ir para uma balada, você vai pesquisar no Google? Não. Geralmente você vê o quê? Facebook. Entendi. No Stories, Instagram. Tudo depende. Tá. Toda pergunta que você me fizer, eu vou falar, depende. Porque realmente tudo depende. Tudo depende. Aí quando acaba a semana de treinamento, os caras, ué, não sei o que, depende. Tudo depende. Mas é realmente. Palavras-chave. O que são palavras-chave? Nada mais são do que os termos que o usuário vai precisar dentro do Google. Então eu estou lá no Google e pesquisei. Apartamento, 1 quarto. Apartamento, 1 quarto é a palavra-chave. É o termo que eu pesquisei lá dentro do Google, tá? E aí, é importante eu ter uma lista de palavras-chave muito extensa para justamente eu prever tudo aquilo que o usuário pode pesquisar quando ele pensar no meu produto ou no meu serviço. Meu exemplo, por exemplo, eu tenho uma agência de marketing. O cara pode pesquisar agência de marketing, agente de marketing digital, agente de publicidade, agente de propaganda, agência de N coisas. Então a minha campanha precisa ter todas essas variações que o meu público vai pesquisar quando ele pensa no meu negócio. É a mesma coisa com vocês. Aí pensa, por exemplo, um caso do cliente meu, uma clínica dentista, que tem implante, que tem clareamento, que tem um monte de coisa. Quando a gente cria a campanha, a gente tem que pensar em todas as variações de palavra-chave que o usuário vai pesquisar. Já que essa variação você comentou que o Google já me oferece, já me fala. Algumas delas, mas eu faço na mão. Você faz na mão? Faço. Eu gosto. Prefiro, não tem erro. Tá, mas é porque você tem horas de voo. Eu estou iniciando. Você vai ter também. Tá. Relaxa. É porque é o seguinte, quando eu comecei lá atrás não tinha nada de manual, ou de automático, era tudo manual. Então eu acostumei fazendo tudo no manual e várias coisas no automático às vezes dão problema. E você paga mais. Entendi. Entendeu? Vamos lá. E tu faz manual? Faço. Fiquei curioso. Faço manual. Tá. Mas é porque eu já faço bem mais rápido, mas tudo manual. Então, ter uma lista de palavras-chave grande é extremamente importante. Aí um exemplo que eu sempre gosto de fazer. De falar como é que eu faço as minhas listas de palavras-chave.
Então, por exemplo, um exemplo clássico que a gente tem. Deixa eu ver se aqui já queremos as reuniões. Vamos lá, se eu tô. Dá pra vocês verem aí? Deixa eu aumentar aqui. Dá pra ver? Beleza. Por exemplo, um dos meus clientes, ele trabalha com seguro. Ele trabalha com seguro de carro, seguro de vida e seguro residencial. Então eu posso ter seguro, por exemplo, seguro carro, seguro carros. Eu posso ter seguros, aí eu posso ter seguros de, aí eu posso ter seguros para, isso aqui, por exemplo, é a listagem de palavras-chave de um grupo de anúncios. Aí o cara pode pesquisar carro e o cara pode pesquisar o que também? Auto. O cara pode pesquisar também. Aí isso aí virou um grupo de anúncios. Outro grupo de anúncios. Carro e auto. Seguro de carro e um grupo de anúncios. Seguro de carro. Seguro de auto. O cara pode pesquisar também. Aí quando você for digitar o anúncio, você vai usar essas palavras. Seguro de auto. Como se fosse um usuário. Exatamente. Mas aí, tá, aí os anúncios que você fizer vai ser com todas essas palavras aí. Uhum. Como que você vai fazer isso? Vamos chegar lá. Calma. Tá. Respira. Você está querendo correr antes de andar. Vamos lá. É a curiosidade. Beleza? Então, aqui, ó. A gente sempre tem que pensar todas as variações. O que eu fiz aqui, simplesmente? Eu estou usando plural, estou usando singular e com preposição. No caso, estou usando de e para. Só. Eu poderia ainda usar o pra, que em alguns casos eu ainda uso. O cara pode falar seguro para carro, seguro para carro. E eu ainda uso assim, o contrário. Que tem gente que pesquisa assim, não entendo por quê. Carro, seguro. Carro, seguros. Carros. Tem gente que pesquisa assim. Pronto, isso aqui é uma lista de palavras-chave de um grupo de anúncio. Entendi. Entendeu? Só que eu tenho alguns tipos de palavras-chave. Esperando eu voltar aqui, isso aqui é extremamente importante. Então, quando eu vou pensar numa campanha, a primeira coisa que eu vou fazer não é nem chegar na plataforma e já ir trabalhando. Não, vou fazer um planejamento. Para a gente entender o seguinte, beleza, o que eu quero anunciar? Ah, eu quero vender apartamento. Eu quero vender moda feminina. Beleza. Quais são os tipos de produtos que eu quero? Poxa, eu quero, para quem quer um apartamento de 1 quarto, apartamento de 2 quartos, apartamento de 3 quartos e de 4 quartos, por exemplo. Então eu vou... Tá, aí isso ficou bem amplo. Eu acho que quanto mais específico, mais difícil. Vamos lá, sei lá, quero vender uma casa na QI 23 do Lago Sul. Você sabe se tem gente que pesquisa isso? Não sei. Já pelo endereço, acho que sim. Não, porque aí você, vamos lá, campanha o quê? Vender esse imóvel. E os anúncios? Casa, Os grupos de anúncios. Não, é porque falar o imóvel, aí você fala 1, 2 quartos é fácil, eu quero ver. Tá, que eu quero que vocês entendam o conceito. Tá. Relaxa. Tá? Só que dentro de palavras-chave eu tenho alguns tipos de palavras-chave, que a gente chama de correspondências de palavras-chave. Eu tenho um tipo de palavra-chave. Eu tenho esses tipos de palavra-chave. Eu tenho a ampla modificada, a frase, a exata e a negativa. Tem todos esses tipos. O que são cada uma delas? A ampla é um tipo de palavra-chave que o Google vai reconhecer os sinônimos e temas aproximados. Então, por exemplo, se eu pego uma palavra-chave e patrocino a correspondência de ampla apartamento, ele pode aparecer no meu anúncio se alguém pesquisar lote, se alguém pesquisar outras variações que não tem nada a ver com aquilo que eu estou pesquisando.
Esse é um tipo de palavra-chave que é extremamente complicado de se trabalhar e é onde quem não sabe fazer anúncios no Google cria. Porque é só colocar o termo lá. Então muita gente não tem resultado porque utiliza a palavra-chave ampla. Então, principalmente vocês que estão aprendendo agora, jamais utilizem palavras-chave amplas. A gente só utiliza no mercado que ninguém conhece, ninguém sabe de nada, e aí eu preciso aparecer de alguma forma. Tá? Daí eu tenho palavra-chave ampla modificada. A ampla modificada é um pouco mais restrita do que a ampla, e ela tem esse maisinho na frente. Então, por exemplo, se eu fosse patrocinar, aqui, comprar apartamento, Águas Claras. Estaria, nesse caso, na correspondência ampla. Se eu quisesse patrocinar como ampla modificada, ele está assim, ó. O que você fala para o Google quando você coloca assim? Google, eu quero só variações que sejam bem aproximadas com comprar, apartamento e Águas Claras. Entendi, que é muito mais interessante que o Muito. Só que a ampla modificada ainda traz alguns sinônimos e pesquisas relacionadas, que podem ser relevantes, mas também podem não ser relevantes. Então ela ainda traz algum... Então, por exemplo, aí pode trazer qualquer coisa que fale de comprar alguma coisa. Comprar sobre apartamento e Águas Claras. Mas, por exemplo, o cara pode ver assim, o cara pode pesquisar. Relatos de pessoas que compraram apartamento em Águas Claras e se deram mal. Então não só apareceu. Bateria. É bateria. Tá dando a notificação. Ah, tá. Entendeu? Pode continuar. Tá. Não, ele tá. Tá, beleza. Tá. Então, a ampla e a ampla modificada. Aí a gente tem um outro tipo chamado de frase. Frase, ela tem essas aspas. Como o próprio nome diz, o termo que o usuário pesquisar, a palavra-chave que eu patrocinar tem que estar na frase do usuário. Então, nesse exemplo aqui, de frase, essa palavra-chave estaria assim, ó. Seria exatamente essa frase. Não. E sim, mas assim, se o cara pesquisasse comprar apartamento Águas Claras grátis, o meu anúncio ia aparecer, porque a palavra-chave está na frase que o usuário pesquisou. Se ele pesquisasse, quer comprar apartamento Águas Claras, o meu anúncio também iria aparecer, porque esse termo está na frase. E se tivesse escrito comprar apartamento 2 quartos Águas Claras? Não ia aparecer. Entendi, porque precisa ter... Exato, precisa ter aquele termo. Frase, aí você tem que escrever frase e com... Não, só tem que botar essas aspas dentro da palavra que você quer patrocinar. Ah, tá. Exemplo, colar de ouro. Se você patrocinar, aí você bota aspas, colar de ouro, fecha aspas. Aí você vai pesquisar, colar de ouro 24 latas. O teu anúncio iria aparecer, porque aquele termo que você patrocinou está na frase que o usuário pesquisou. Agora, se a pessoa colocar só colar, não vai aparecer. Não vai aparecer. Beleza? E aí eu tenho o último não. Eu tenho depois o exato, que é entre colchetes, que o próprio nome diz. Só vai aparecer se o usuário pesquisar exatamente aquele termo que você patrocinou. Então, nesse caso aqui desse exemplo, seria então somente se o usuário pesquisasse comprar apartamento Águas Claras que o meu anúncio seria exibido. Caso contrário, se ele pesquisasse qualquer outra coisa, o meu anúncio não seria exibido. Comprar apartamento Águas Claras 2 quartos. Não ia ser exibido. Mas Então, o é aspas interessante. seria. No aspas, sim. Então o aspas é interessante. Mas Tudo ele depende. Tudo depende, porque é o seguinte, ele é interessante para trazer novos termos que são legais, mas ele também pode trazer novos termos que não são legais. Entendi. Aí vem o nosso último tipo, que também
é o último, mas é extremamente importante, que é o negativa. O negativo ele vai ter esse menos na frente. Como o próprio nome diz, essas palavras-chave são para mostrar termos que eu não quero que o meu anúncio apareça. Exemplo. Grátis. Se o cara precisar, quero comprar um apartamento em Águas Claras grátis. Hipoteticamente, porque ninguém vai pesquisar isso. Mas se o cara pesquisar, só que se eu negativei a palavra-chave grátis, o meu anúncio não vai ser exibido. Esse tipo de palavra-chave negativa é extremamente importante, porque é através delas que eu vou conseguir filtrar os meus anúncios para que não sejam exibidos para pessoas que não são interessantes. Mas aí quando você for preparar então esse anúncio, a cada item daquele ali é como se fosse uma lógica. Eu vou colocar, vou colocar o negocinho aqui, comprar um apartamento Águas Claras, fechei, aí eu coloco outra lógica, menos grátis. Tá? Eu acho muito mais importante as negativas do que as, entre aspas, positivas, as outras. Sim. A ampla, a modificada, a frase e a exata. Porque é com ele que eu vou mostrar quem eu não quero. Tá. E aí, por exemplo, por que ela é extremamente importante? Vamos imaginar, por exemplo, que você está anunciando comprar um apartamento em Águas Claras, em correspondência de frase. Só que você só tem 1 e 2 quartos. Quem pesquisar 3 e 4 quartos não é interessante para você. Então o que você faria? Você ia negativar 3 quartos, 4 quartos, 3Q, 4Q, 3QTS, 4QTS, que são as variações de 4 e quartos. Para justamente o seu anúncio não aparecer para essas pessoas. Porque elas não são relevantes para o seu anúncio ser exibido. No caso, aí você coloca um trequinho. Esse menos aqui na frente. E menos cliques errados vai ser dado. Sim, e aí você mais pede. efetividade. Exatamente. Mais específico que o anúncio é. Então é mais fácil dizer o que eu não quero no meu anúncio. Também. É porque você filtra mais. E você otimiza mais. Por exemplo, cada grupo de anúncio de campanha de clientes meus tem mais ou menos umas 300 a 400 palavras-chave negativas. E tu faz isso normal? Sim. Fácil. Mas assim, tem ferramentas que ajudam nisso. Mas aí para cada grupo de anúncios que eu trabalho com no máximo 15 a 20 palavras-chave, tem 400 negativas. Por quê? Eu já consigo entender, pesquisando aquele segmento, o que eu não quero. Mas mesmo assim, você utilizando, por exemplo, palavra-chave de frase, tem um relatório depois que vai te mostrar qual palavra que o usuário pesquisou para o teu anúncio ser exibido. Aí você vai conseguir entender, poxa, os caras pesquisou, comprar apartamento em Águas Claras, 95 mil. Poxa, eu não tenho um apartamento em Águas Claras por 95 mil. Então eu vou pegar 95 mil e vou negativar, para que depois, futuramente, o meu anúncio não seja exibido quando eu precisar. Eu não estou vendendo um apartamento da Paulo Otávio, então eu vou negativar a Paulo Otávio. Eu não estou vendendo colar de ouro. Então se a pessoa, por exemplo, se o cara pesquisou colar ouro 24 quilates, vamos supor que no caso você vender só maiores quilates. Eu não vendo 24, então eu vou pegar 24 e vou negativar. O cara pesquisou lá que quer software de emissão de nota fiscal grátis. Poxa, não, vocês recebem. Então eu vou pegar grátis e vou negativar. O cara pesquisou gerenciamento de redes sociais, planilha de gerenciamento de redes sociais. Não, eu sou uma agência. Então eu vou pegar planilha e vou negativar, porque eu não quero que o meu anúncio apareça para esses termos. Então o negativo é muito importante para justamente tirar o lixo que eu não quero que o meu anúncio seja exibido. Tá? Então a gente tem ampla, o próprio nome diz, é amplo, ruim, ampla modificada é um pouco mais específica, eu tenho frase, que o termo precisa estar na frase que o usuário pesquisou, exata, que é exatamente aquele termo e nada mais, e a negativa, que são os termos que eu não quero que o meu anúncio apareça. Ok. Beleza? Muito fácil. Beleza? Depois do material, tá tudo isso bem explicado, tá? Esse material é mais de apoio para vocês depois se tiverem dúvidas, então tá bem explicado. Tá? Algumas boas práticas. Então, primeiro, eu tenho sempre que usar, até não estar ali, deveria estar, plural e singular. Porque o CPC, por exemplo, de comprar carro e comprar carros, é diferente. Então, eu sempre tenho que ter a minha palavra-chave em plural e em singular. E
sempre usar preposições. De, para, em, pra, sempre. Porque eu tenho pessoas que precisam dessa forma. Depois, a gente não deve ficar limitado pela ordem. No exemplo que eu dei para vocês, seguro de carro. Mas tem gente que pesquisa carro seguro, carros seguros. Então, inverter essa ordem também é importante. E evitar palavras-chave com apenas uma variação do termo. No exemplo que eu dei para vocês, aula de inglês. Eu poderia ser preguiçoso e pensar, não, o cara precisa só aula de inglês. Mas ele pode pesquisar variações de aula. Quais são as variações de aula? Curso, treinamento. Que são variações de, quer dizer a mesma coisa que aula. Então eu tenho que sempre abrir minha mente para pensar quais são as possíveis variações que o cara pode pesquisar. O exemplo que eu dei para vocês, o seguro de carro. O cara pode pesquisar seguro de carro, seguro de automóvel e seguro de veículo. E essas três coisas... E aí eu posso entrar e dar sinônimos dessa palavra. Pode. E eu posso pegar ali tudo e jogar junto. Se você achar que é relevante, sim. Mas eu só vou saber quando estiver colocando ali, né? Uhum. Tá? Então, assim, sempre pensar em variações. Sempre, sempre. Como que eu poderia pensar essa palavra de uma forma diferente? Sempre tem como. O exemplo que eu também falei de agência de marketing, que a pessoa pode pesquisar agência de marketing digital, agência de propaganda, agência de publicidade. São variações da mesma coisa. Entendi. Tá? Entenderam essa parte? Tá com som, cara? Toma um cafezinho. Toma um cafezinho? Vai pra você ali. Eu só me dá som mais ou menos assim uma hora. Aí bate o som. Tá. Algumas ferramentas que ajudam a gente nesse processo aí das palavras-chave. A gente tem a primeira, que é o planejador de palavras-chave do Google, onde o próprio Google tem uma ferramenta que ajuda a gente, tá? Vou mostrar ela aqui para vocês. Lá no Google Ads, a gente tem aqui em cima, pessoal, no Google Ads a gente tem aqui ferramentas e configurações. Aqui do lado eu tenho planejamento e embaixo eu tenho uma ferramenta chamada planejador de palavra-chave. Eu posso descobrir novas palavras-chave ou eu posso só ver as palavras-chave que eu montei e quero descobrir só o volume de pesquisas. Quantas pesquisas aquelas palavras-chave têm? Legal. Eu sempre indico que vocês venham e descubram, porque você pode colocar um termo e o Google vai te dar vários outros termos que você nem imaginou. Então, por exemplo, vou vir e descobrir novas palavras-chave. Vou colocar uma aqui, vou colocar, por exemplo, comprar carro. O Google vai ver essa palavra-chave e vai me dar palavras-chave que sejam similares ao que pessoas que pesquisam comprar carro também pesquisam. Vou clicar em começar. De padrão, o Google vai me dar aqui várias palavras-chave. O que ele vai te mostrar? Ele vai te mostrar, por exemplo, comprar carro. Quantas pesquisas por mês essa palavra-chave tem? 22.200. Quanto que essas pessoas estão pagando? Quem tá pagando mais barato? 28 centavos. Quem está pagando, teoricamente, mais caro, 1,88. Só que aqui a gente está vendo Brasil. Eu posso aqui em cima pegar aqui e editar. Eu não quero Brasil. Eu quero o Distrito Federal. E toma muito cuidado porque existe Distrito Federal no México. Teve uma vez que eu subi uma campanha, voltei ela não está rodando, não está funcionando, não está rolando. Eu falei, cara, o que foi? Aqui, ó. Tem Distrito Federal do México. Então toma cuidado com isso daí. Aí beleza. Então quer dizer que comprar carro em Brasília tem 480 pesquisas por mês. Outro exemplo, vamos pesquisar aqui, sei lá, agência, publicidade. É porque a gente está vendo só comprar carro. Aí eu tenho que pesquisar comprar carro, comprar carros, variações. Agência de publicidade.
a gente tem 260 pesquisas por mês, aí tem aqui o nível de concorrência. Essa palavra-chave tem nível de concorrência alto, a média entre CPC está partindo de 1,50 e o maior está entre 7 e 26. Bem-vindo ao meu mercado. Ok, financiamento. Imobiliário. Financiamento de quê? Imóveis. Então, financiamento de imóveis, 110 pesquisas por mês, o nível de concorrência é médio, então é bom. O mais barato está pagando 7 centavos e a média do mais caro cuida. E aí lá dentro ele já mostra as outras ideias. Aí, por exemplo, aí por pode exemplo, usar um simulador de financiamento que ele tem uma procura muito maior. Exatamente, simulador de financiamento. E aí ele vai pegar essa palavrinha simulador de financiamento e vai preparar os alunos. Isso, aí você tem que analisar aqui, por exemplo. Esse custo está alto. Vamos lá. Simulador de financiamento caixa. Por exemplo, vamos supor que tu atendesse financiamento só do Banco do Brasil. Você não quer que quem pesquisa financiamento caixa. Então você poderia depois negativar caixa. Porque você viu que tem muitas pesquisas por caixa. Então, já uma forma de você também descobrir palavras-chave negativas. Então vamos descer, vamos ver mais. Ó, por exemplo, casa simulador, imóveis bancos, de veículos, simulador crédito habitação. É uma variação que também é interessante. Você pensou financiamento de imóvel, mas tem gente que pesquisa crédito avaliação. Tá vendo que é uma outra palavra-chave que você descobriu a partir daquilo que você colocou? Aí vamos pensar. Simulador de empréstimo. Poxa, pode ser que uma pessoa pesquise simulador de empréstimo. Simulador de financiamento imobiliário. E aí aqui você vai analisar e entender, poxa, essas palavras-chave estão aqui, são interessantes do meu ramo? Se são, eu vou pegar e separar elas para colocar em um grupo. Se não, eu posso entender o que não é relevante e negativar. Então, tá, aí você comentou que você usa aí, sei lá, 20 palavras para fazer o anúncio, né? 20 palavras-chave para fazer o anúncio. Aí você palavras-chave por grupo de anúncio. Por grupo de anúncio. Aí, sei lá, você usou aí caixa de financiamento imóvel, como financiar um apartamento. Aí se o cara clicar, ou se ele colocar lá no Google, como financiar um apartamento, aí vai ser descontado da minha conta R$ 2,72. Se clicar assim. Ok, e se ele clicar no caixa de financiamento imóvel, seria R$ 1,94. Exatamente. Quem está por trás disso aí é inteligente, hein? Obrigado. Wesley Gonçalves. Tá? Por quê? Porque cada palavra-chave... por trás lá do Google. Ah, tá. Poxa, me respeita. Quem fez isso é engenharia aí, cara? Não, isso aqui é... Por isso que o Google é tão rico. 80% do faturamento do Google vem do Ads. E você criou oferta e demanda. É genial. Mas por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que o cara pesquisou... O melhor exemplo que eu gosto é esse daqui, ó. Seguro. Seguro de carro, seguro carro, seguro auto e seguro automóvel. São 3 palavras-chave diferentes. Elas querem dizer a mesma coisa. Seguro automóvel, nem tem muitas pesquisas que nem mostrou. Seguro carro, tem 320, seguro auto tem 1000. Engraçado, eu pensei que seguro carro ia ser maior. Todo mundo pensa isso. Se tem mais pesquisa, ela teoricamente vale mais. Então ela custa mais. Próximo preço. Entendeu? É bem parecido. Mas assim, a lógica é essa. A palavra-chave, ela tem muito volume de pesquisa? Beleza. Ela já vale um pouco mais. Tem muita gente que está anunciando para aquilo? Vale mais ainda. Aí por isso que eu falei para vocês, utilizar singular, plural e preposição. Porque pode ser que muita gente está anunciando para seguro carro, mas pode ser que pouca gente está anunciando para seguro, carro e Volkswagen. Tá. Exemplo. Não, eu dei o exemplo, eu sei que existe, eu sei que existe uma ferramenta que me identifica o que o público está pesquisando. E ele vai mais ou menos ele me fala o que está pesquisando.